nosso Vida Melhor agora fala de poesia, e a poesia na vida das pessoas é algo que realmente faz toda a diferença. Eu tô aqui com uma mestra em poesia, autora do livro Dúvida, Dívida, Dádiva, que é Edilamar Galvão. E você vive poesia, né, Edilamar? Na verdade, assim, eu escrevi esse livro no final de 2009, é uma edição do autor, né? E são poemas que eu passei escrevendo durante 10 anos. E eu sou professora, né, na FAAP, eu dou aula de filosofia da arte. E a poesia, eu digo que eu cometo poemas, é minha vida íntima, entendeu? Eu demorei a expor o meu trabalho de poeta, mas eu acho que é legal eu particularmente, gosto de escrever sem depender disso, entendeu? Porque aí eu faço o que eu quiser. Você faz com amor? Daquilo que vem do seu coração, não é nada comercial, né? Você não faz para agradar o outro, você faz aquilo que vem dentro. Assim, eu não, quer dizer, eu não vivo de escrever poemas, né? Eu escrevo poemas porque, na verdade, até os evitei um pouco, para falar bem a verdade. Por quê? Porque acho que quem trabalha com a palavra entra num grau de exigência que às vezes é muito sufocante, sabe? Então você fala assim, não, vou deixar a vontade passar. Mas aí tem uma hora que o poema começa, ou as ideias que você tem e que são poemas, ou você escreve, ou você não se vê livre delas, entendeu? Às vezes a gente escreve, eu escrevo mais ou menos assim, um pouco eu me escrevo para poder continuar fazendo outra coisa, sabe? Assim, é mais como diz um artista que uma vez eu conheci, perguntando para ele assim, nossa, como que você consegue fazer isso? Ele me respondeu uma coisa que me fez muito sentido, ele disse assim, eu não consigo não fazer. Não consegue não fazer. Eu não consigo não fazer. Ele sai, o poema eu não consigo sai. não fazer. E me conta uma coisa, hoje em dia, a gente esteve outro dia aqui com um grande poeta que conversou com a gente sobre poesia e o nosso telespectador percebeu o quanto é importante buscar a poesia, inserir a poesia na vida cotidiana, nesse corre-corre. E você também acha que a poesia é um agente transformador dessa sociedade? Eu acho que a poesia é um agente transformador, até porque ela não é um gesto exatamente político, porque ela acredita na autonomia do indivíduo, assim, que é você... ler um poema é algo difícil, porque um poema é uma paisagem, entendeu? Você não lê um poema como quem lê um livro e vai passando as páginas. Você lê um poema e, às vezes, um poema tem 3 versos. E para ler aquele poema você tem que demorar meia hora, 1 hora, porque aquilo é como se fosse a fotografia de um pensamento, assim, concentrado, sabe? Ele não... Então, a poesia, ela não está na ordem do dia, na ordem das coisas que você tem que consumir, ela é um prazer em si mesmo. Então, eu acredito que quando alguém se dá ao luxo de ler um poema, é porque ela se coloca o pensamento em primeiro lugar, a capacidade... Porque, por exemplo, o que eu realmente penso de, às vezes, a gente ser levado pelo turbilhão das coisas e da vida, é que, por exemplo, a gente perca a oportunidade de contemplar as pequenas coisas, porque um poema não é um filme hollywoodiano que explode na sua frente para chamar a sua atenção, entendeu? Ele eu acho que um poema também denuncia a sensibilidade das pessoas que o procuram, porque você tem que ter um pouco de disponibilidade interna. Agora a gente consegue exercitar essa disponibilidade interna? Eu acho que se a gente começa a exercitar essa disponibilidade, quando a gente começa a pensar sobre isso. Quando a gente decide pensar assim, não, eu quero ser uma pessoa que presta atenção na vida, nas coisas. Porque eu, por exemplo, para os meus alunos, quando eu falo sobre arte, eu sempre falo assim, olha, não acho que faz muito sentido você estudar arte porque você vai estudar arte. Eu conheço muita gente que domina a história da literatura e que eu, particularmente, acho que nunca soube ler um poema. Porque eu penso que eu acho que para mim, o que a arte nos ensina é a prestar atenção. Porque se eu sei prestar atenção num poema, eu sei prestar mais atenção em você. Agora, eu também não acho que adianta você saber prestar atenção num poema se você não esquecer de olhar para o céu, sabe? Num dia estrelado, assim, não souber que fez lua cheia. Na verdade, está tudo muito ligado, né? Essa apreciação
do belo, né? De ter tempo, de contemplar as coisas das pessoas. É aquilo que um filósofo chamava de juízo estético, né? Que é um prazer em si mesmo, a capacidade que a gente tem. Assim, a sensibilidade, assim como a razão, ela também é uma capacidade que a gente desenvolve. A gente nasce capaz de aprender a escrever e a ler, mas não sabe sabendo ler e escrever. Ou seja, você precisa estimular a sua capacidade de pensar, né? A sensibilidade, embora seja um pouco mais fácil, por assim dizer, ela também não está pronta. A gente precisa aprender a ser sensível. Assim, e talvez com o mesmo afinco que a gente se dedique para aprender certas coisas que a gente precisa e para treinar a razão, eu acho que a gente tem que ter um certo afinco, um certo desejo. E não é porque isso vai, talvez, aumentar o seu salário no final do mês, entendeu? Eu acho que o ganho é o ganho que você tem em achar que você está se apropriando da vida e não passando pela vida, entendeu? Isso não tem idade, né? A pessoa pode aprender pequeno, mas pode aprender mais velho. Treinar essa emoção mais velha. Essa coisa da sensibilidade, eu acho que não tem idade. Assim, meu pai é uma pessoa, por exemplo, que tem essa capacidade contemplativa no mundo e que não foi uma pessoa que estudou literatura ou qualquer outra coisa, mas eu aprendi com o olhar dele sobre o mundo. Né? Minha mãe também é uma pessoa que agora está estudando. Aliás, eu estou falando dos dois porque eles ficaram super felizes de saber que eu ia estar aqui com você. Que coisa boa, né? Muito bom. Como é que eles chamam? Meu pai chama Antônio e minha mãe chama Vicentina. Então, um beijo para Antônio e Vicentina e parabéns pela filha linda, né? E sensível, e que escreve poesia e que nos emociona. Agora, Edilmar, o que hoje, como professora universitária, você pode dar de notícia para quem está em casa, assim, as universidades estão promovendo para que esses alunos que a gente olha às vezes e acha que estão um pouco sensíveis ao próximo, ao planeta, ao universo, assim, sensíveis no sentido de despertar essa emoção. O que a universidade está promovendo? Olha, lá na FAAP, por exemplo, a gente está fazendo um concurso de poesia agora, que quarta-feira vai ter o júri, com a participação de um super poeta, que é o Frederico Barbosa, que ele é o diretor de operações da Casa das Rosas. Então, quer dizer, tem a Semana da Comunicação e todas as atividades que tem lá. Em geral, eu acho que as universidades, por exemplo, se a gente for pensar em USP ou nas universidades federais, existe um circuito grande de poetas e de poesia. As pessoas, por exemplo, se entrarem na rede, na internet, na Casa das Rosas aqui em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, na USP, vão encontrar, assim, uma série... As bibliotecas de São Paulo, por exemplo, aqui em atividades promovidas pela Casa das Rosas, fazem oficinas literárias de criação poética na cidade de São Paulo inteira, em escolas públicas, assim, é uma coisa super legal. Agora... esse é um trabalho que, quando um professor faz, uma faculdade faz, ele é um trabalho, assim, abnegado, sabe? Você nunca vai conseguir fazer disso uma bandeira política, porque não é isso. Não é, né? É a expressão da alma mesmo. Não é isso, assim, é o desejo do outro. Você fica lá, você está pronto, entendeu? Mas as pessoas que têm que procurar, acho que se alguém se interessar por isso, ela tem que entender que o primeiro gesto é o gesto do eu procuro. Entendeu? Porque a poesia não é um discurso que vai te convencer a comprá-la, entendeu? Muito bom, né? Muito bom. E olha, eu vou deixar para vocês o Twitter da Edilmar, que é o Poema Infinito. Eu quero que você entre lá no Twitter, twitter.com, aí você põe ou barra Poema Infinito direto, ou vai lá no @Poema Infinito e segue o Poema Infinito para você acompanhar. Lá é uma brincadeira gostosa, né? Eu tô seguindo e é uma poesia sem fim, né? Eu escrevo poemas lá. Eu resolvi fazer isso porque, nessa loucura da vida, às vezes eu não tenho todo o tempo que eu gostaria de parar para escrever poemas. Então, aquilo é um exercício poético para eu não me afastar da palavra. E aí, a brincadeira que eu me propus ali era de fazer poemas de exatos 140 caracteres, nem mais nem menos. Então, tem hoje 153 e todos eles têm 140 caracteres. E lindos, eu quero que você vá lá conferir, viu? Poema Infinito. E se quiser entrar em contato, dilagalvão@gmail.com. A gente aqui no programa gosta de propagar boas notícias, boas ideias, não importam se elas são novas, se elas são tradicionais, porque eu tô cansada de televisão de ver tanta coisa ruim. E falar de poesia é falar do amor, né? Falar da vida, falar da esperança. Muito obrigada por você ter vindo, viu? Eu que agradeço, Cláudia. Obrigada pelo convite. Edilmar trouxe pra gente, segura aqui pra mim um pouquinho.
Ela trouxe livros de poesia e a gente vai fazer aqui um concurso cultural que tem frases sobre o que é vida melhor para cada um dos nossos telespectadores. Esse aqui acho que merece, Esse né, merece. Bom, você trouxe mais do que um, não é? Eu trouxe vários. Então a gente vai fazendo isso ao longo do nosso programa. E esse daqui vai pra longe, hein? Olinda, Pernambuco, o nome da ganhadora do livro? Josefa Marisa de Brito. Ah, que legal. E ela diz assim, pra mim, vida melhor significa estar em paz com a minha consciência, aproveitar tudo que o amor de Deus me oferece no momento presente, em qualquer circunstância, manter o equilíbrio, mesmo quando as coisas não estão humanamente bem. Muito esse bom. aqui não tem frase, Cláudia. Então vamos deixar esse aqui separadinho, depois a gente vai fazer mais sorteio. Eu vou fazendo durante a semana com os livros que você deixou, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada por ter vindo. Continue aí encantando o planeta com a sua poesia, que é linda. Dá um beijo. Obrigada, Islamar. Obrigada a você. Foi um Muito prazer obrigada. estar aqui. Prazer. Esse livro aqui é o seu, né? Então tá bom. Lindo. Obrigada, Dúvida, tchau. dívida e dádiva. É uma dádiva a gente encontrar gente que fala do amor, que fala da vida, que propaga o bem, não é verdade? Então é assim, a vida tá cheia de coisas boas. E aqui no Vida Melhor, a nossa intenção é mostrar essas coisas boas e fazer a sua vida cada vez melhor, viu?